Muito obrigado, pastor Arilton, por esse lindo momento de encontro com Deus, que é o autor da nossa vida. Hoje, mais uma vez, nós já nos conhecemos e estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui nesse momento de oração. Meu nome é Edley, sou pastor do Ministério Reencontro, aqui no estado de Santa Catarina, para a região sul e centro-sul do estado. Nós temos a oportunidade agora, nesse momento, de fazer os nossos pedidos e os nossos agradecimentos ao Senhor. Então, quero lembrar você para agora, nesse momento, nas redes sociais que aparecem aqui na sua tela, já deixe lá o seu pedido, o seu agradecimento, que na medida do possível nós estaremos trazendo e lendo aqui, compartilhando aqui com todos nesse programa muito especial. Eu tenho aqui um convite também muito especial para fazer para você. Esse convite é que hoje, quarta-feira, é dia de culto nas igrejas adventistas do sétimo dia. E esse convite ele é estendido para todos nós. Nós estaremos, então, entre 7h30 e 8 horas, iniciando os cultos nas igrejas. E certamente tem uma igreja aí pertinho da sua casa. Mas talvez você pode falar assim, mas aonde que tem? Eu nunca vi, eu não sei onde é que tem uma igreja mais perto da minha casa. Então, olha que dica fenomenal. Entra no site encontreumaigreja.com e ali você vai digitar o seu endereço, a sua localização e vai encontrar uma igreja adventista mais perto da sua casa. Veja que legal, né? Nós estaremos então agora entrando em contato com você através do site e depois você acha o endereço, vai ali nessa igreja e fala assim, olha, eu vim aqui a convite do pastor Arilton, do pastor Edley, para esse momento especial de culto a Deus nesta quarta-feira. Certamente você será muito bem-vindo. E nós temos agora esse momento de oração que entregar a Deus alguns pedidos que aqui foram feitos. O pedido que eu tenho aqui é da Kátia Pereira Nicolete. Ela pede em favor da sua família, dos seus filhos, do seu netinho, das noras também, dos seus irmãos, as pessoas tão queridas dela e de toda a sua família, mas em especial pelo seu esposo, o Márcio. O Márcio ele tem passado aqui por um momento de dificuldade com relação à sua saúde, mas Kátia, tenha certeza que Deus estará sempre ouvindo as suas orações e estaremos orando aqui pelo Márcio nesse momento. Também nós temos aqui o pedido da Terezinha de Jesus. Ela diz assim, peço oração pelo meu neto Bruno, que ele está desempregado e, por favor, orem por ele. Olha, Terezinha, nós estaremos orando pelo Bruno porque realmente está desempregado, uma pessoa que gosta de trabalhar e que precisa, para suprir as suas necessidades, precisa entregar a Deus a direção da sua vida e certamente Deus vai abrir as portas. Também a Ana Rita da Cruz, ela diz assim, bom dia, povo abençoado por Deus, que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, iluminando a nossa mente e abrindo o nosso coração para gravar todos os ensinos de Deus. Amém! Amém, Ana Rita. Realmente que Deus grave em nossos corações, as suas palavras e a sua verdade. Também a Jane Silva diz assim, bom dia, com a graça de Deus, peço orações por todos os meus familiares, por toda a minha família. Que Deus abençoe. Amém. Que bênção. Como é importante nós cuidarmos e lembrarmos nas nossas orações das pessoas queridas que nós tanto amamos. Também o Neilton, ele diz assim, bom dia, que Deus abençoe a todos nós, em especial a você, pastor Arilton, e toda a sua família. Ele diz que pede oração para a esposa dele, do Neilton, e também para os filhos, e também para ele. Então, Neilton, nós estaremos orando pelo pastor Arilton, por sua família, mas também por sua esposa, Neilton, pelos seus filhos e também por você mesmo, tá? Neilton, fique tranquilo que nós estaremos orando e entregando a sua vida, a sua família nas mãos do Senhor. Também a Simara diz, bom dia na presença do Senhor Jesus. Bom dia, Simara. Como é bom poder
saber que você está aí conectada. Também o Carlos, ele diz assim, ó, bom dia, pastor Arilton e todos os pastores desse programa. Orem por mim, por meu irmão e por minha família. Bom dia, Carlos. Nós estaremos orando por você, pelo seu irmão e por toda a sua família. Nesse momento, eu quero convidar você para uma breve reflexão na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o verso 26, diz assim, ó, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha que interessante, né? Eu lembro, olhando para esse texto, eu lembro dos discípulos perguntando assim, Senhor, ensina-nos a orar. E a gente, às vezes, não sabe como orar ou como falar, chegar diante da presença de Deus. E para isso nós temos, claro, Cristo Jesus como nosso Senhor, Salvador e intercessor, mas de forma especial o Espírito Santo, pois ele traduz para o céu o nosso coração, a nossa angústia, os nossos pedidos. E agora, mais uma vez, eu quero convidar você, se você pode, feche os seus olhos, se não, permaneça em oração, conectado e concentrado neste momento para falarmos com o Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos diante da Tua presença logo nessas primeiras horas dessa manhã. Deus amado, nós queremos mais uma vez entregar também a nossa vida em Tuas mãos, pois sem Ti nós não somos nada. Por isso, Senhor, temos aqui alguns pedidos que já foram feitos, agradecimentos, mas também existem pessoas agora que nesse momento sofrem por questões de doenças, outros por questões financeiras, o desemprego, talvez preocupações. São tantos problemas que acabam acontecendo na nossa vida que nós só podemos buscar em Ti, Senhor, a solução para todas as nossas dificuldades. Por isso, Senhor, ouve a oração dos Teus filhinhos, aceita a entrega, a direção da nossa vida. Nós queremos entregar agora, Senhor, em Tuas mãos, Pai, para que a Tua vontade seja feita na vida dos Teus filhinhos, dos nossos queridos, da nossa família e das pessoas que nós amamos e queremos muito bem. Por isso, Senhor, ouve agora as orações que aqui foram feitas, os pedidos, os agradecimentos e também as orações que estão lá dentro do nosso coração, pois nós fazemos essas orações, essas súplicas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meu amigo, minha amiga, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial chamada Nisto Cremos. Esta série ela foi baseada num livro com esse mesmo título e você encontra esse livro na internet disponível para você estudá-lo. Nós vamos nessa série conhecer as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista que foi fundada em 1844, organizada em 1863, hoje com mais de 20 milhões de membros espalhados pelo mundo, crê em 28 crenças fundamentais. E aqui no programa vamos passar uma por uma de todas essas crenças. E é claro que eu quero ter você como meu companheiro de viagem nessa jornada através do estudo da Bíblia. Essas 28 crenças são a forma que a igreja encontrou para sistematizar o ensino da Bíblia. E nós entendemos que são 28 temas que a Bíblia apresenta. É uma forma de sistematizar tudo que está escrito nesses 66 livros. Por isso, pegue a sua Bíblia e se junte a nós nessa série muito especial a respeito do que creem os Adventistas do Sétimo Dia. Antes de avançarmos no estudo com uma oração que já vamos fazer, eu tenho um pedido especial a te fazer. Queria convidar você a ser um apoiador do nosso programa. Nós temos um compromisso mensal aqui com a emissora do SBT e eu queria convidar você a fazer uma doação para o nosso programa. Eu vou dar para você a chave Pix, que é o nosso e-mail, doe@primeirodeus.com.br, tá bem? doe@primeirodeus.com.br. Essa é a chave Pix para você fazer a sua doação. Qualquer valor que você doar será importante para todos nós.
Que Deus possa abençoar aqueles que já estão apoiando o programa. Muito obrigado. E com a sua ajuda, a gente mantém o programa no ar e avança mais e mais, levando a palavra de Deus àqueles que desejam. Por falar em palavra de Deus, a gente tem um hábito muito salutar aqui no programa. A gente não começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você a orar comigo. Você ora comigo? Nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez, tendo a Tua palavra em nossas mãos. Vamos estudá-la agora e precisamos da direção do Teu Espírito para compreender a Tua vontade para a nossa vida. Abençoa-nos, Pai, nesta hora e abençoe cada amigo, cada amiga que separou um tempo para estudarmos mais da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vem aqui comigo agora para o tema que nós vamos hoje estudar. Chegamos ao nosso tema, Deus Pai. Estamos essa semana estudando sobre a doutrina de Deus. Já vimos então as Escrituras Sagradas, ontem vimos a respeito da Trindade e hoje vamos estudar sobre Deus Pai. Amanhã, Deus Filho e na sexta-feira, Deus Espírito Santo. Deus Pai é frequentemente mal compreendido. Muitos parecem conhecer bastante bem a missão de Cristo na Terra em favor da raça humana, bem como o papel do Espírito Santo no interior de cada indivíduo. Mas o que tem o Pai a ver conosco? Essa é uma pergunta que hoje nós iremos tentar responder. Vamos começar lá no Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento faça alusão às pessoas da divindade, não faz distinção entre elas. Esse é um detalhe importante que você tem que aprender. O Antigo Testamento faz alusão às pessoas da divindade, mas não faz distinção entre elas. O Novo Testamento deixa claro que Cristo, ou Deus Filho, foi agente ativo na criação. João 1:1 a 3 vai dizer, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No verso 14 vai dizer, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Cristo foi o agente da criação. E que foi ele o Deus que conduziu o povo de Israel para fora do Egito, conforme Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 1 a 4. No Antigo Testamento, Deus é apresentado como um ser misericordioso. Nenhum ser humano pecador conseguiu jamais ver a Deus. Então Deus demonstrava seu caráter pelos seus atos graciosos e pelo quadro de palavras que ele proclamou a Moisés. Então Deus é apresentado ali, na sarça ardente para Moisés, como um Deus longânimo, como um Deus misericordioso. Já em outros textos, especialmente com Abraão, Deus é apresentado agora como o Deus do conserto. Um Deus ansioso por estabelecer relações duradouras. Deus celebrou solenes concertos com Abraão, com Noé e outros mais na Bíblia. Então a Bíblia pinta o quadro de um Deus que gosta de relacionar-se. Também de um Deus redentor. Na qualidade de Deus do Êxodo, ele conduziu miraculosamente uma nação de escravos rumo à liberdade. Esse grande ato redentivo representa o pano de fundo de todo o Antigo Testamento e constitui um exemplo de seu ardente desejo de ser o nosso Redentor. Então, tomando como pano de fundo o Êxodo, nós podemos fazer uma aplicação espiritual. Estávamos todos escravos do Egito, ou escravos do pecado. E é através de Cristo que nós somos libertos dessa escravidão e conduzidos para a nova Canaã. É por isso que todo ser humano tem um céu a alcançar e um inferno a evitar. E Deus está conduzindo a história de seu povo para um final feliz. Então, quando nós estudamos sobre Deus no Antigo Testamento, a gente percebe que Ele é um Deus misericordioso, um Deus que gosta de se relacionar, porque Ele estabelece alianças. E é claro, Ele quer estabelecer com você e comigo também uma aliança hoje. É por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 31, versos 31 a 33, declara, que eu quero estabelecer uma nova aliança
E nessa nova aliança, Ele quer colocar em nossa mente e coração as suas leis, é o que diz o profeta. O Antigo Testamento também apresenta um Deus de refúgio. Davi vislumbrou a Deus como alguém em quem podia encontrar refúgio, algo muito parecido com as 6 cidades de refúgio dos israelitas. O tema do refúgio, que é recorrente nos Salmos, retrata tanto a Cristo quanto o Pai, sendo refúgio daquele que o busca. Se você olhar, por exemplo, para o Salmo 121, Davi orou assim: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Ele pergunta. E Davi mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, ele encontrava refúgio, encontrava socorro no Deus que criou todas as coisas. Então, tanto o Pai quanto o Filho são esse refúgio no Antigo Testamento. O Antigo Testamento também revela um Deus que é um Deus perdoador. Depois de haver praticado um adultério e um assassinato, Davi orou com profunda sinceridade: compadece-te de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões. Está lá no Salmo 51. E ele foi confortado pela segurança de que Deus era misericordioso e perdoaria o seu pecado, tanto do adultério quanto do homicídio. A palavra de Deus também ensina que Deus é bondade. Deus é alguém que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome, abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos. Está lá no Salmo 146, depois você confere. Quão extraordinário é o quadro que é pintado de Deus nos Salmos. É o Deus que se importa com as pessoas, se importa com os que sofrem. É por isso que existe uma categoria de salmos chamados precatórios. E nesses salmos há lamentos, as pessoas clamam por justiça, por misericórdia, por salvação, e Deus as responde. Sim, o Antigo Testamento fala de um Deus que é de bondade, que é um Deus que é de amor. Diferente do que alguns querem ensinar por aí, de que o Deus do Novo Testamento é diferente do Velho. Não, estamos falando do mesmo Deus. Os atributos do Deus do Novo Testamento estão presentes no Deus do Antigo Testamento. Um outro detalhe interessante que a Bíblia nos apresenta tem a ver com a fidelidade do Senhor. Israel vagueou afastado de Deus durante a maior parte do tempo. Embora Deus permitisse ao povo experimentar as calamidades decorrentes de sua infidelidade, na tentativa de corrigir os maus caminhos de Israel, Ele ainda os manteve circundados pela sua misericórdia. Olha para a história de Israel, você vai se lembrar que era uma história de rebelião. Eles reclamavam de comida, reclamavam de água, reclamavam de tudo, mas Deus ainda assim foi bondoso com eles. Essa bondade era expressa claramente numa coluna de fogo que os aquecia de noite, na nuvem que os protegia do calor do sol, das sandálias que não se desgastavam. Ou seja, Deus estava a todo o tempo acompanhando o seu povo. É um Deus de bondade, um Deus terno, um Deus de amor. Esse é o Deus do Antigo Testamento. E mais uma vez eu relembro, o Antigo Testamento não faz distinção entre as pessoas da divindade no relato sobre Deus. O que mais a palavra nos ensina sobre esse Deus? Ele é salvação e ele também é vingança. Através do tema O Dia do Senhor, os profetas revelaram os atos de Deus em favor do seu povo no tempo do fim. Trata-se de um dia de salvação para o seu povo, mas o dia de vingança de seus inimigos, os quais serão destruídos. Então, esse conceito, o dia do Senhor vem e arde como fornalha, essa expressão, o dia do Senhor, ela aparece inúmeras vezes no Antigo Testamento e ela fala de um momento em que Deus vai executar juízo e justiça. Deus dará a recompensa, a salvação, a vida eterna àqueles que aceitaram o seu plano e viveram de acordo com ele, ao mesmo tempo que ele vai castigar e destruir aqueles que rejeitaram sua graça. O dia do Senhor, ele se aproxima e nós devemos nos preparar para esse momento da história. É por isso que esse programa existe. O grande objetivo do programa Encontro com a Vida
é ajudar você em sua caminhada espiritual e em seu preparo para o céu. E a gente faz isso maiormente estudando a Bíblia e ajudando as pessoas a compreender as verdades que a Bíblia apresenta. No caso de hoje, quem é Deus? Como Ele é? Estamos vendo que o Deus do Antigo Testamento era um Deus de amor, de justiça, de salvação. Ele é retratado como um pai. Moisés se referiu a Deus como o pai daquele povo, o qual havia operado a sua redenção. Através da redenção, Deus adotou Israel como filho. E quando Deus se refere a Israel, Deus diz claramente: eu não escolhi vocês porque vocês eram a maior nação, o maior povo. Não. Eu os escolhi porque eu os amei, mesmo sendo um pequeno povo, uma pequena nação. Deus sempre foi fiel às suas alianças. E Ele estabeleceu lá com Noé, depois com Abraão, Isaac e Jacó, uma aliança. Deus cuidaria dessa descendência e, ao mesmo tempo, em contrapartida, eles deveriam ser os defensores, os guardadores, os portadores dos oráculos sagrados. E quando falamos em oráculos sagrados, nós estamos falando nas verdades da Bíblia, nas verdades que Deus estava revelando ao povo, nas leis que Deus estava dando. Israel era o guardião destas leis, que deveriam ser conhecidas no mundo inteiro como forma de preservação, como forma de felicidade. Esta foi a aliança que Deus estabeleceu. Já quando vamos para o Novo Testamento, o Deus não difere do Deus do Antigo Testamento. Deus Pai é revelado como o originador de todas as coisas, o Pai de todos os verdadeiros crentes e, num sentido único, o Pai de Jesus Cristo. O Pai de Jesus Cristo. Por que no sentido único? Porque Jesus não é gerado do Pai, não passou a existir a partir desse momento, né? Jesus sempre existiu, Ele se encarnou. É por isso que a profecia diz, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O filho foi dado porque já era filho de Deus, porque sempre existiu. Esse Deus do Novo Testamento não difere do Deus do Antigo Testamento. Ele é apresentado pelo apóstolo Paulo como o Pai de toda a criação, distinto do Filho, que é o instrumento que ele usou para criar todas as coisas. Então, todas as coisas foram criadas por Deus Pai. Ele é também Pai de todos os crentes. Nos tempos do Novo Testamento, esse relacionamento espiritual de pai e filho existe não entre Deus e a nação de Israel, senão entre Deus e o crente individual. Jesus apresentou as linhas mestras desse relacionamento no seu discurso lá no Sermão da Montanha. É por isso que a nota tônica da pregação de Cristo é: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está em vós. Agora a relação não é mais de Deus com a nação, é de Deus com os indivíduos. Isso nos ensina de que há uma mudança nessa dinâmica da salvação. No plano de Deus agora, é Deus trabalhando no coração de cada pessoa individualmente. Ele é o Pai de todos os crentes. O verso que eu mais gosto da Bíblia, Filipenses 1, verso 6, diz assim: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou em nosso coração uma obra e Ele vai completar essa obra até o fim. Ele trabalha no coração dos indivíduos. Ele é o Deus que salva indivíduos. É isso que apresenta o Novo Testamento. Um outro detalhe que nos chama a atenção. Jesus revela o Pai. Então, se nós queremos conhecer como é o Pai, olhemos para o Filho. O Deus Filho ofereceu a mais profunda visão do Pai quando, na qualidade de autorrevelação divina, se tornou em carne humana. É por isso que João diz, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Cristo nós temos a perfeita revelação do Pai. Quer saber como é Deus? Olhe para como Jesus tratava as pessoas. Olhe para como Jesus se relacionou com as pessoas. Assim é o Pai. Jesus disse isso, né? Certa vez, né? Filipe, há tanto tempo estou convosco
e me pedes para ver o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Cristo é a perfeita revelação de Deus. Jesus revela o Pai, que é um Deus que dá. Um Deus de amor, que se tornou doador. Podemos contemplar suas dádivas na criação, em Belém e no Calvário. Poderia ter sido dado maior testemunho acerca do Pai? Impossível. E um detalhe muito importante sobre esse Deus que se doa. João 3,16 diz que Ele amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho. Eu pergunto para você que é pai, para você que é mãe, o que é mais fácil? Você se entregar à vida, à morte por um filho, ou você entregar seu filho à morte? Não é muito mais fácil para nós nos entregarmos à morte em lugar de um filho? Pois o Pai entregou seu Filho. Isso demonstra o grande amor que Ele tem para com todos nós. Ao permitir que Jesus viesse a esse mundo morrer por todos nós, o Pai estava revelando o quanto Ele ama. É por isso que João vai escrever, né? Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus. Deus é amor. Ele é amor ao entregar seu Filho. Ele é amor em trabalhar conosco hoje em todo o tempo. Ele é amor enquanto Ele impressiona nossa mente, nosso coração, a nós escolhermos o caminho certo. Nós fazemos a coisa certa. Ele é amor porque Ele deseja você no céu. É por isso que você está nesse programa agora, assistindo esse programa. Porque o Espírito Santo está conduzindo as coisas, para que você conheça mais sobre Deus, sobre quem Ele é, se interesse em se relacionar com Ele, em conhecer mais a respeito dEle. Sim, a palavra de Deus diz que Deus é amor. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento, Ele não muda. E Ele se revela como um Deus que se importa com suas criaturas, um Deus que se interessa por todos, um Deus que está atento a todas as necessidades. Não é maravilhoso isso? Nós podemos confiar nele. Nós podemos falar com Ele em qualquer momento do dia, da noite, da madrugada. Ele sempre nos ouve. Um outro detalhe interessante. O tema preferido de Jesus foi a ternura e o abundante amor do Pai. Olhe para as histórias contadas por Jesus. Olhe para a parábola da ovelha perdida. O pastor que deixa as 99 no aprisco e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la, diz o texto. Esse texto fala do esforço do Pai em perseguir a ovelha que se perdeu. E quando o pastor encontra a ovelha, ele cura suas feridas, ele coloca nos ombros e ele leva de volta para o aprisco. Que cuidado, que amor maravilhoso. Olhe para a parábola do filho pródigo. Existe um verso em Lucas capítulo 15 que diz, eu acho que é o verso 20, vinha ele ainda longe quando o pai o avistou. Se o pai avistou o filho quando ele ainda vinha longe, é porque os olhos do pai nunca saíram da estrada. Isso mesmo, o pai ama você, o pai nunca tirou os olhos de você, o pai se interessa por sua salvação, o pai quer o seu bem. Você tem que se voltar para esse Deus também. Você tem que se conhecer mais sobre Ele, se relacionar. E é impossível não estudar, não conhecer e não se apaixonar por um Deus que ama tanto. É por isso, meus amigos, que nós estamos aqui, para mergulharmos na palavra de Deus e entendermos a vontade dEle para a nossa vida. Conhecermos esse Deus que tanto ama, esse Deus que deseja salvar a todos nós. O que mais a Bíblia revela a respeito desse Deus? Cristo sabia que seu ato de revelar o precioso amor do Pai representaria a chave para conduzir as pessoas ao arrependimento. Não é isso que Paulo ensinou em Romanos 2, verso 4? O amor de Deus que nos conduz ao arrependimento? A gente não fica triste quando a gente faz alguma coisa que machuca as pessoas que nós amamos? Não é assim? Quando machucamos um filho, uma filha, a esposa, o esposo, por algo errado que nós fazemos, não há uma dor em nosso coração por termos feito algo que magoou a pessoa? Pois é essa consciência de que Deus nos ama, que nos leva a nos arrepender
quando nós fazemos coisas erradas. É a compreensão do seu amor que nos conduz ao arrependimento. É o que diz Paulo em Romanos 2,4. Eu mencionei para vocês essas 3 parábolas de Lucas, né? Não mencionei aqui a da dracma perdida, mas em Lucas 15, tanto a ovelha quanto a dracma, quanto o filho pródigo, falam do amor de Deus pela humanidade. E em todas elas há um final feliz. A ovelha perdida é encontrada, a moeda perdida é achada, o filho perdido volta para casa. Ou seja, Deus é retratado como um Deus que finalmente terá a vitória, terá de volta os filhos a quem Ele ama. E é por isso que nós podemos nos apegar com todo carinho e com toda certeza que Ele nos ama e tem planos especiais para nós. Amigo, entendamos uma coisa hoje. O Deus revelado no Novo Testamento não é diferente do Deus do Antigo Testamento. Deus em todo tempo é amor. E esse amor ficou claro ao enviar seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E graças a esse ato soberano de Deus, de dar seu Filho, nós hoje podemos ter vida e vida eterna. Há uma lei no céu que ensina que só o amor desperta o amor. Sabe quando é que o ser humano começa a amar a Deus? Quando nós descobrimos o quanto Ele nos ama. E eu acho que esse é o primeiro passo de qualquer caminhada espiritual. É por isso que nessa série Nisto Cremos, ao tentar sistematizar o que as Escrituras ensinam em 28 crenças fundamentais, o primeiro passo é compreender Deus, a doutrina de Deus, quem Ele é. Porque só entendendo quem Deus é, nós poderemos saber quem nós somos. Se nós não entendermos Ele como Criador de todo o universo, de todas as coisas e nosso Criador, nós comprometeremos nossas origens. Nós ficaremos confusos quanto aos nossos princípios. Nós seremos rebaixados a um mero produto de evolução. Mas quando a gente entende quem é Deus e o quanto Ele nos ama, o nosso coração se enche de gratidão, porque Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele morre para pagar o preço do nosso pecado e Ele voltará para nos resgatar e nos levar para os céus. Sim, meu prezado amigo, minha prezada amiga, eu e você somos de valores inestimáveis para Deus, porque Ele nos criou, Ele nos ama. Em todo tempo Ele está preocupado em se relacionar conosco, em estar perto, em ser um Deus sempre presente. E enquanto a gente está aqui, estudando a Bíblia, nos concentrando nele, o Espírito dele vem para nos auxiliar, para tocar em nossa mente, em nosso coração e fazer-nos ver as belezas que a Bíblia está revelando. Hoje podemos aprender um pouquinho mais a respeito de Deus. Amanhã, Deus Filho. Depois de amanhã, Deus Espírito. E essa semana a gente fecha com uma compreensão um pouquinho melhor a respeito do Deus que a Bíblia apresenta. Ora comigo. Soberano Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor escolheu se revelar através do Teu livro sagrado. E nele encontramos uma informação segura a respeito da verdade, a respeito das nossas origens e a respeito de quem o Senhor é. Muito obrigado porque o Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo. É um Deus de amor, um Deus de ordem e um Deus que busca se relacionar. Nós queremos aprender a nos relacionar contigo todos os dias. Por isso, dai-nos a tua bênção e a tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém.